Hoje o foco do vídeo vai ser explicar para vocês como é a faculdade de fonoaudiologia. Fique ligado! Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente, onde eu vou conversar com vocês sobre a faculdade de fonoaudiologia, como foi essa experiência para mim. Lembrando então que vai ser o meu ponto de vista, né? Cada um pode ter uma experiência diferente, mas eu vou falar o que eu imaginei, o que eu passei na faculdade. E vou contar para vocês de uma forma mais sucinta, eu vou tentar pelo menos fazer uma forma mais objetiva, falando sobre as matérias, né, as disciplinas, se é difícil conseguir estágio, é difícil conseguir emprego, o que eu achei da faculdade. Então eu não preparei nada muito específico para vocês, eu acho que vai ser mais uma conversa mesmo, onde eu vou falar sobre a faculdade, porque eu percebo que tem umas pessoas que me seguem que são estudantes de fonoaudiologia, ou então são adolescentes que têm dúvidas e gostariam de saber mais sobre o curso. Então eu acho que esse vídeo vai ajudar muito a vocês. Então assim, pessoal, primeiramente, quando a gente tem 17, 18 anos, a gente não tem a menor ideia do que a gente quer fazer da nossa vida. Eu não sei, eu sei que algumas pessoas até têm, mas eu não tinha. Então, assim, até eu chegar na fonoaudiologia foi uma longa trajetória, porque eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer. Eu cheguei a cogitar fazer comunicação porque eu era comunicativa, sério. Então, assim, eu cheguei a pensar em fazer letras porque eu gostava muito de inglês. E cheguei a pensar em fazer um monte de coisa. Eu fazia teatro na escola e aí eu pensei em fazer artes cênicas por um breve momento. Enfim, eu pensei em muita coisa até chegar na fonoaudiologia. Então, na verdade, na época que eu fiz o vestibular, eu não conhecia ninguém que queria fazer vestibular para fono, sendo muito sincera, ninguém, assim. Tinham as pessoas que queriam fazer para a área da saúde, fisioterapia, odonto, medicina, mas fono eu não via ninguém. Até que uma grande amiga minha, uma das minhas melhores amigas, resolveu que ia fazer fono. E aí eu falava assim pra ela, nossa, mas nada a ver fono, quem é que faz fono, né? Deve ser muito chato, nada a ver. E aí ela passou na faculdade e começou a fazer o curso, começou a amar o curso, começou a dizer que ela tinha certeza que eu ia amar, que tinha tudo a ver comigo. E aí foi meio que assim, o que fez eu procurar essa faculdade, porque eu realmente não tinha muita ideia do que eu queria fazer. E aí, quando essa minha amiga passou e começou a fazer o curso e a me falar sobre o curso, eu comecei a ficar animada, eu comecei a pensar, poxa, de repente, não é que esse negócio de fono pode ser legal mesmo, né? Aí eu fiz, passei, eu estudei, eu sou daqui do Rio, né? Eu estudei na UFRJ, que é a Federal do Rio de Janeiro, e não me arrependo, gostei muito da faculdade mesmo. Eu acho que eu tive uma base muito boa, muito forte. A faculdade é muito boa, tem professores muito bons. E assim, eu particularmente, eu não passei por nenhum problema de greve, de você ficar tendo aula em janeiro, sabe? De ter problema, de o professor faltar, de ser aquela bagunça, porque eu tinha esse medo, porque faculdade pública tinha um pouco essa reputação, né? Mas pelo menos no meu curso de fonoaudiologia não teve. Era um curso muito certinho, eu não tive problemas com isso. Lá na UFRJ, a fonoaudiologia, ela tá dentro da faculdade de medicina. Então, tinha faculdade de medicina, o nome, né, lá da instituição, que tinha fonoaudiologia, fisioterapia, medicina, obviamente, e acho que terapia ocupacional depois entrou também. E aí a gente seguiu o mesmo calendário de medicina na faculdade. E aí, o que acontece? As disciplinas são 4 anos, né, de faculdade, são 8 períodos. O início, pelo menos assim, o primeiro ano é puramente de ciclo básico, assim, são matérias que não tem nada a ver. Se você parar pra pensar assim, nossa, mas o que isso tem a ver com fono? Lá no início você acha que não tem nada a ver. Então, assim, no primeiro ano da faculdade eu tive aquelas disciplinas bem básicas, né, que eu acho que são comuns a todo mundo na área da saúde. Eu tive anatomia, histologia, fisiologia, eu tive uma matéria de psicologia, tive aquelas clássicas, né, introdução à fonoaudiologia. Tive bioquímica. Bom, pela minha reação, vocês devem imaginar que foi super legal, eu amei, eu achei super útil para minha vida. Enfim, tive bioquímica, tive bioestatística. Tive uma matéria que me deixou traumatizada, porque eu não imaginava que eu ia ter que lidar com física de novo na minha vida, e eu odiava física, odeio física. E aí eu tive física acústica, por causa da parte da audição, que a gente vai ver depois nos outros períodos. Então eu tive física acústica,
Falei, né? Bioquímica, bioestatística. Então, para vocês terem ideia de como amplo é o negócio, né? Porque não tem nada a ver com nada. Você pensa assim, nossa, o que isso tem a ver com fonoaudiologia, né? Tive neurologia, muita matéria relacionada a neuro. Isso foi mais assim, na parte inicial da faculdade. Assim, apesar da matéria não ter nada a ver assim, com o que eu imaginei que fosse ser de início, eu gostava muito, porque eu sempre gostei de biologia. Então, pra mim, não foi traumatizante, sabe? Eu adorava as matérias do ciclo básico, não foi uma tortura pra mim. Tirando a parte de física, não foi uma tortura. Aí, a partir do segundo ano, né, são 4, do segundo ano em diante, a gente começa a ver um pouco mais sobre a profissão em si. O terceiro período ainda tem muita coisa básica, o quarto período ainda tem um pouco, mas assim, lá pro quinto, do quinto em diante, vira fonoaudiologia realmente, né? E aí nós temos as matérias relacionadas à fonoaudiologia, a gente tem matéria de linguagem, muita matéria de linguagem. Eu tinha aula no prédio da Faculdade de Letras, e aí eu tive linguística, neurolinguística, acho que tinha uma matéria também que era psicolinguística, linguística tinha várias sessões. Tive fonética e fonologia, sintaxe. Então eu tive muita matéria na faculdade de letras e eu não imaginava que isso fosse acontecer, assim, eu não pensava muito nisso. E gostei também. Então é legal porque você vê que a fonoaudiologia ela é da área da saúde, a gente vê muita biologia, mas ao mesmo tempo a gente também vê muita coisa relacionada à faculdade de letras, né? Porque pensa, para você ser um fonoaudiólogo também, e se você vai lidar com a língua, com a comunicação, o mínimo que se espera que você saiba também se comunicar bem, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com a faculdade de letras. E aí a gente começa a ter também matérias relacionadas à fonoaudiologia hospitalar, a pacientes internados, como lidar com esse tipo, com paciente no hospital, paciente que sofre um AVC, um paciente que tem desordens neurológicas. A gente trabalha muito essa parte hospitalar. Tem a parte de audiologia, onde a gente trabalha, fala da prótese auditiva, audiologia, audiometria infantil, audiometria em adultos. Essa parte de áudio é uma parte bem diferente da que eu trabalho hoje, mas é legal também. Temos matérias relacionadas à voz, que é a minha parte preferida, muita matéria de voz, patologias vocais, exercícios, o que fazer, né, com o paciente. Temos saúde coletiva, muita matéria de saúde coletiva também. E muitas matérias que, assim, na época eu não tinha muita noção do quão importantes elas eram, mas elas eram importantes. Porque, assim, muita matéria que fazia a gente parar para pensar que é muito importante o trabalho em equipe, uma equipe multidisciplinar. Às vezes você olha para um paciente, você não pensa que, poxa, esse paciente é um ser humano que tem uma série de questões a serem trabalhadas. Então, às vezes, um único paciente ele faz fisioterapia, fono, psicologia, tem apoio da nutricionista. Então, é importante você ter essa noção de trabalho em equipe. Então, isso tudo eu achava bem, bem legal, assim. Então, na verdade, eu sou meio suspeita para falar porque eu gostei muito da faculdade, sabe? Então, assim, na verdade, eu caí de paraquedas na fonoaudiologia, né? Eu podia ter dado totalmente errado, eu era perdida, não sabia o que eu queria. E deu muito certo. Eu realmente me encontrei nessa profissão, sabe? Eu acho que desde o primeiro dia, assim, eu amei, amava as matérias, amava tudo. Então eu sou suspeita pra falar, mas assim, claro que também eu não vou generalizar. Tinha uma matéria ou outra que eu não gostava? Tinha. Tinha um professor ou outro que era um pé no saco? Óbvio, sempre tem. Então tinham situações chatas? Tinham, mas eu acho que assim, quando eu penso na faculdade, eu acho que vem um sentimento bom, sabe? De que era o que eu devia ter feito e que, sei lá, eu vim ao mundo pra isso, pra ser fono. Eu sou muito realizada nesse sentido, sabe? Bom, eu já falei da faculdade, um pouquinho, né, basicamente. Falei das matérias. Agora, um assunto que eu acho interessante é estágio, emprego. É difícil, é fácil, não é? Como é que é, né? Pra falar a verdade, assim, eu nunca tive, nem eu, nem ninguém, tá, que estudou comigo, assim, eu não vi ninguém com dificuldade de conseguir estágio e de conseguir emprego depois de formado. Que bom, né? Não tô reclamando, eu acho que tem muito campo, muito mercado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem. Então, assim, com relação a estágio, você pode começar, lá na faculdade pelo menos, podia começar a fazer estágio a partir do quinto período. Então, eu lembro que eu comecei fazendo estágio na parte de pediatria, eu trabalhei também com reabilitação de crianças com paralisia cerebral, também fiz estágio numa parte de saúde coletiva, onde a gente fazia exames auditivos nas crianças, nas escolas, a gente fazia uma triagem auditiva. Então, assim, os estágios que eu tô lembrando, esses foram os principais mesmo. Um foi na faculdade mesmo, foi no Instituto de Pediatria, eu fiz um outro no Instituto de Reabilitação,
fiz esse na parte de saúde coletiva. Então, assim, considerando que a gente só podia começar a estagiar a partir do 5º período, era muito difícil alguém fazer 1 milhão de estágios, né? Porque você tinha pouco tempo, assim, até você se formar enfim, não poder mais ser estagiário, né? E no último ano da faculdade era o ano de ambulatório. Então a gente obrigatoriamente já fazia um estágio lá dentro, em todas as áreas da fono. A gente era basicamente isso. A gente já começou a atender paciente, fazia relatório, tinha toda essa experiência já como fonoaudiólogos mesmo no último ano. Então, mesmo se eu não tivesse feito estágio nenhum, eu já teria tido uma noção por conta dos ambulatórios. E agora sim, com relação ao emprego, lembrando que aqui no Rio, gente, não sei como é que é nas outras cidades, tá? Mas aqui no Rio, o pessoal que se formou comigo, assim, eu não vi ninguém dizer que dificuldade que eu tive de arrumar um emprego. Não vi. Assim, logo que eu me formei, eu já comecei a trabalhar numa clínica, logo mesmo, assim, coisa de 2 meses depois, e nunca me faltou emprego. Eu tô formada, olha, eu entrei na faculdade em 2008, eu saí em 2011, né? Então eu comecei a trabalhar em 2012. De lá pra cá nunca me faltou nada. Tipo, graças a Deus, assim, eu não tenho que reclamar com relação à parte de emprego. Então, assim, eu trabalhei em várias clínicas onde eu atendia de tudo um pouco. E eu tive uma experiência bem legal. Também trabalhei com audiologia, fiz muita audiometria. Logo que eu me formei. Então, assim, tem espaço para todas as áreas que você gostar, que você quiser atuar, tem espaço, tem como, entende? Agora, a questão é a parte da remuneração, né? De início, a gente recebe muito mal mesmo, porque, assim, quando você trabalha, por exemplo, aceitando o plano de saúde, os planos pagam muito mal, pra caramba. Então, assim, você fica meio traumatizado, tipo, pô, estudei pra isso? Sério? Mas assim, aos poucos você vai se encontrando, você vai vendo que às vezes é melhor você ter você trabalhar no seu consultório, fazendo as suas coisas. Não, talvez não seja melhor você aceitar plano então, porque o plano paga muito mal. Então assim, aí cada um pensa por si, eu tô dando a minha opinião. E depois assim, com relação à parte de remuneração, eu acho que vai melhorando com o passar dos anos, conforme você for tendo uma clientela maior. Né? No início você não tem clientela, então você vai atender quem? Né? Então, assim, no início a gente geralmente trabalha em clínicas para outras pessoas que já têm uma rede de pacientes. Aí, com o tempo, você vai tendo os seus próprios clientes, os seus próprios pacientes, aí você vai tendo o seu negócio, né? Eu acho que a fonoaudiologia te permite também ter uma mente bem empreendedora, né? Então é isso, assim, porque eu tô pensando em fazer um outro vídeo ainda falando sobre as áreas de atuação da fono, então eu não quero falar disso nesse vídeo. Então, assim, eu tô deixando bem claro que essa foi a minha experiência na faculdade, tá, gente? Cada um tem uma experiência. Eu gostei muito da faculdade, falei pra vocês lá das matérias, como foi conseguir estágio, foi difícil conseguir emprego. Falei a experiência que eu tive, né? Então, claro que cada um vai ter uma experiência diferente, né? Mas assim, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você tem dúvidas sobre a profissão, se você gostaria de ser fonoaudiólogo, fazer faculdade de fonoaudiologia. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei pra mim, se inscreva no meu canal. E se vocês tiverem mais dúvidas também, comentem embaixo alguma coisa que eu posso não ter falado, porque eu realmente não preparei, eu fui falando como se eu estivesse conversando assim com um amigo, entendeu? Então, se tiver faltado alguma coisa, vocês me perguntem abaixo. Me segue no Instagram, curte minha página no Facebook, tá tudo aí embaixo direitinho. E é isso. Obrigada!